Salve galera, muito boa noite. Hoje, sabadão, que dia que é hoje? Hoje é 16 de maio, eu tô aqui e eu quero compartilhar aqui um artigo que eu li no El País, aqui um artigo muito interessante que fala sobre Hitler. Na verdade, fala sobre a Alemanha. Porque a Alemanha, o país com um dos melhores sistemas de educação pública e a maior concentração de doutores do mundo na época, sucumbiu a um charlatão fascista. Cara, interessante esse artigo. Eu li e achei até estranho tamanha coincidência com os nossos tempos atuais em que estamos vivendo. E o artigo era bem interessante, ele fala de semelhanças perigosas com o que a gente vê hoje em dia no nosso cenário atual político. E isso é muito estranho, muito louco de ver. E eu não sei o que vocês vão achar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou dar uma lida aqui. Ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era um pouco mais do que um ex-militar bizarro de baixo escalão. Conhece alguém assim desse tipo? Que poucas pessoas levavam a sério. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias, gays, feministas, pacifistas, políticos de esquerda, elite progressista, imigrantes, a mídia, a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler, a nova força política dominante no país. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe do governo. Por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país a um abismo? É uma dúvida que muitas pessoas fazem até hoje, né? Como é que pessoas tão sem noção, alguns idiotas, conseguem chegar ao poder? Mas sim, isso acontece. Vamos lá. Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. A jovem democracia não trouxera os benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica da história do país. Buscava-se um novo rosto, um antipolítico, promoveria as mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficavam incomodados com o seu radicalismo. Olha quem veio participar aqui da live. Pelo amor de Deus, isso é folgado, hein, meu? Bom, onde eu tô aqui? Um antipolítico promoveria as mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com o seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Já viu aquele velho ditado lá de vamos votar no menos pior? Isso aí é o que dá. Quando você vota no menos pior, o menos pior assume o poder e o menos pior não é o melhor, né? Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia e seus propósitos contrastando com o discurso burocrático da maioria dos políticos. Hitler usava um linguajar simples, espalhava fake news e os jornais adoravam seguir que muito do que ele dizia era absurdo. Os jornais adoravam sugerir que muito do que ele dizia era absurdo. Hitler era politicamente incorreto de propósito, o que o tornava mais autêntico aos olhos dos seus leitores. Cada discurso era um espetáculo. Diferentemente dos outros políticos, ele foi recebido com aplausos de pé por onde quer que fosse, empolgando as multidões, como escreveu em seu livro Minha Luta. É muito louco. Você conhece alguém desse jeito? Pessoas que inflamavam multidões por onde passavam? É uma característica aí dos populistas, né? Fazer esse tipo de situação. Mas vamos lá, continuando. Toda propaganda devia ser apresentada em uma forma popular.
não estar acima das cabeças dos meios intelectuais daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiam que seu país sofria com uma crise moral e Hitler prometeu uma restauração. Pessoas religiosas, sobretudo, ficaram horrorizadas com a arte moderna e os costumes culturais progressistas que surgiram por volta de 1920, época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e a comunidade LGBT em Berlim começava a ganhar visibilidade. Os conservadores sonhavam em restabelecer a antiga ordem. Os conselheiros de Hitler eram todos homens heterossexuais brancos. As mulheres, ele argumentou, deveriam se limitar a administrar a casa e ter filhos. Homens inseguros podiam, de vez em quando, quebrar vitrines de loja cujos donos eram judeus para reafirmarem a sua masculinidade. Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus gays deveriam ser mortos, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler, confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas simplistas, inexperientes e muitas vezes tão esdrúxulo que até mesmo seus concorrentes riam dele. Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes, ou ele logo deixaria a política. Afinal, ele precisava dos partidos tradicionais para governar. Alguma semelhança até aí? Se identifica com alguma coisa aí no cenário? Mas beleza, continuando. Em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler porque ele prometeu e implementou um ultrajante regime clientelista, cleptocrata, que beneficiava os grupos e interesses especiais. Os industriais ganharam contratos suculentos que os fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler. Em sétimo, mesmo antes da eleição de 1932, falar contra Hitler tornou-se cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Bom, aqui eu tenho que fazer um parêntese. Vocês conhecem algum grupo no país em que você mora, onde os apoiadores do governo estão se levantando bravamente contra quem os interpelam de alguma forma? Fica a dica aí, presta atenção. Cadê? Onde é que eu estava? Limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar o problema com os nazistas. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmo que não tinham ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Se soubesse que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele, contou-me um amigo da minha família. Mas como você pode dizer isso, considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Eu perguntei. Eu achava que ele era um pouco mais do que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético que fornecia uma falsa sensação de segurança e muito poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha em 1932. Diferentemente do que se ouve hoje em dia, Hitler não era um gênio, não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã. Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas.
mas porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães porque o povo estava disposto a minimizá-lo. Antes de muito perceberem o que a maquinaria fascista do Partido Comunista estava fazendo, ele já não podia mais ser contido. Era tarde demais. Cara, isso aqui é um relato que eu fiquei muito embasbacado quando eu vi. Quem leu esse artigo aqui, eu fiquei sabendo dele através do Maurício Ricardo, um chargista que eu acompanho. E ele leu esse trecho e eu falei, caramba, isso é muito louco, porque não é nada diferente do que a gente vive. É muito... Nossa, tem uma moto passando lá. É muito louco porque não é nada diferente do que a gente vive. E tá aí na nossa porta, tá batendo, a gente tá vendo isso acontecer de novo. Se eu tivesse ocultado aqui no começo quando eu estivesse lendo esse artigo, se eu tivesse ocultado no começo de quem eu estava falando, talvez você achasse que eu estaria falando do nosso governo atual. É lamentável isso, é muito parecido. Tá muito idêntico o modus operandi aqui, tudo como uma coisa está acontecendo e evoluindo de uma tal maneira que a gente vê e desacredita. São tantas bizarrices que a gente vai relevando e achando, não, é normal, é assim mesmo. E a coisa vai ficando de uma tal maneira que vai ficando insustentável. Eu não sei o que fazer, eu não proponho nada com esse vídeo meu, mas eu deixo a reflexão que a gente tem que fazer alguma coisa, não sei o que. Bom, e assim eu encerro esse trechinho hoje aqui. Espero que você tenha curtido. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui no post fixado aqui. Hoje eu estou fazendo essa transmissão aqui pelo Facebook, mas eu vou tentar subir no YouTube também. Se você me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, seja lá por onde for, você vai acompanhar esse trecho. E espero que você reflita também e compartilhe. Um abraço, galera. Até mais.